Essa mensagem de hoje, no final do dia, como nós estamos falando da série Descanso da Graça, então ela vai ser uma continuação do domingo passado. Quem esteve aqui no domingo passado ou assistiu online? Amém. Uma continuação do que nós falamos no domingo passado. E também uma continuação do que foi falado no domingo de manhã e hoje de manhã, e o Senhor está falando a nosso meio. O Senhor tem manifestado a sua graça, o seu favor imerecido, o seu perdão. Amém? Mas antes de entrar direto na palavra, eu queria te pedir mais uma vez, fechar os teus olhos, apresentar esse tempo ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem falado até aqui aos nossos corações. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Senhor, que a tua palavra, Pai, venha ser revelada aos nossos corações de uma forma sobrenatural. Obrigado por esse tempo que nós estamos falando de graça. Não existe nada tão lindo, Senhor, quanto a tua graça, quanto o teu favor sobre as nossas vidas, quanto a tua misericórdia, quanto o teu amor, quanto a tua aceitação sobre as nossas vidas. Que caia, Senhor, nesta noite, nos nossos corações como uma semente em uma terra fértil, Pai, para produzir frutos no nosso coração, para produzir carvalhos de justiça no nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós confiamos, Senhor, no teu amor sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. No domingo passado, irmãos, no domingo à noite passado, nós começamos a falar do lugar de descanso. Existe um descanso para as nossas vidas e esse descanso é promessa. Todo aquele que está em Cristo Jesus precisa ter um descanso na sua alma e no seu coração. Descanso na sua alma e no seu coração é ter paz. Todo aquele que está em Cristo Jesus precisa ter paz no seu coração. Essa é uma promessa. É uma promessa que nós temos que reivindicar no mundo espiritual. Orar e falar, Senhor, o Senhor tem prometido paz, eu quero paz. Quero paz na minha casa, quero paz na minha família. E nós começamos a falar desse lugar de descanso. Mas a gente começou a entender que o inimigo ele sempre vai tentar, e hoje a gente vai aprofundar nisso, ele sempre vai tentar roubar o nosso descanso, roubar a nossa paz. Irmãos, o lugar que o inimigo tenta roubar a nossa paz é no trânsito. Eu não sei se eu falei isso domingo passado, mas essa semana a mesma coisa. A gente tem que andar orando e falando em espírito e com o louvor ligado. É ou não é? E o povo entra na frente e o povo passa por trás. Mas enfim, em todos os lugares. Talvez na sua vizinhança, talvez nas suas emoções, em todos os lugares o inimigo ele vai trabalhar para isto. Porque a gente vai entender hoje que quando ele rouba a tua paz, ele te desestabiliza. Mas enfim, nós falamos do lugar de descanso, nós falamos ali que às vezes são gerados desejos no nosso coração que nós não alcançamos, Provérbios 13:12, e quando nós não alcançamos esses desejos, é como uma esperança que é adiada, ela adoece a nossa alma, ou seja, frustração. Mas a gente entendeu que a frustração é um processo natural da humanidade, apesar que o ser humano está cada vez menos sabendo lidar com a frustração. Só que quando nós passamos por frustrações, mas a gente está convicto da nossa identidade, a frustração é um lugar de passagem. A gente recebe algumas portas fechadas na vida, a gente recebe alguns nãos da vida, a gente supera, a gente não perde o nosso lugar de filho, de servo, de santo, de abençoado. Mas quando as pessoas não entendem, porque o inimigo, como eu disse aqui, ele usa as frustrações para tentar agredir a nossa identidade. O inimigo usa as misérias, o inimigo usa as mazelas, no final do dia o inimigo usa tudo. Se você tem muito recurso, ele vai tentar te levar para o orgulho. Se você não tem nada, ele vai tentar te levar para a inferioridade. Mas ele sempre vai tentar trabalhar, nós vamos ver isso na palavra, para tentar te paralisar. Porque se você entender que o seu lugar é reinando em vida por intermédio de Cristo Jesus, nada pode te parar. Nada paralisa a tua vida, não importa o que as pessoas estão falando. Você não vai precisar da validação de ninguém. Você vai precisar da validação do céu, da unção de Deus sobre a sua vida e vai continuar. Mas as pessoas que não entendem as frustrações, ela acaba tendo a sua identidade distorcida, deturpada de alguma forma. E quando ela tem a sua identidade distorcida, isso gera um trauma, isso gera uma dor. E naquele lugar de trauma, ela não quer mais falar desse assunto, ela não quer mais tocar nessa situação. E muitas vezes era justamente o lugar onde Deus queria te usar. Talvez era o lugar do seu chamado, virou um trauma sobre a sua vida, e agora você... E eu dei vários exemplos. Às vezes as pessoas que tentou comprar uma casa e não conseguiu e perdeu, virou um trauma, um relacionamento, uma infância, um casamento que não deu certo, uma empresa que tentou abrir, quebrou, e aquela situação que era passageira,
Acabou virando um trauma, e o trauma ele se perpetua porque você assumiu aquilo como a sua identidade. E agora você não se vê mais como um filho amado, e agora você, será que Deus me ama tanto assim? Será que Deus tem bênção para a minha vida? Será que Deus ainda tem algo? Será que Deus ainda conta comigo? O inimigo lança essa dúvida no nosso coração, porque ele lançou essa dúvida no coração tentou lançar essa dúvida no coração de Jesus, lançou essa dúvida no coração de Eva. Mas veja, depois de entender que a frustração na vida do filho é um lugar de passagem, ela torna mais forte, ela manifesta as faces da glória de Deus, ela manifesta os milagres de Deus. Nós falamos de Jefité, que foi o homem que mesmo que tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não estava totalmente em paz. E pelo fato dele não estar totalmente em paz no tempo da guerra, ele tomou decisões. Vocês lembram da história de Jefité, que fez um voto da filha dele? Um voto que não era para ter feito. Mas, enfim, tudo isso, irmãos, e depois eu falei que o descanso, a paz de Deus na nossa vida, ela não nos paralisa, ela não nos leva para uma letargia, é o contrário. Toda família, toda pessoa que você vê que está vivendo uma letargia, no final do dia ela está inquieta no seu coração. E eu falei, se você puder anotar, eu vou repetir, que a ansiedade, a inquietação acelera a sua alma, acelera o seu coração e paralisa o teu corpo. Paralisa os teus propósitos, paralisa os teus sonhos. Enquanto a paz de Deus aquieta a sua alma, traz descanso para o seu coração e acelera o seu corpo, e acelera os seus propósitos. Viver a paz e viver o descanso não é paralisar, não é cair numa letargia, num sono, numa sonolência. Não é ver a vida passar e deixa a vida passar e o que a vida tiver, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós somos eleitos para viver as promessas. Você foi eleito para viver as promessas de Deus. O que for diferente disso são pensamentos de influência demoníaca. O inimigo fica o dia inteiro lançando, não tem promessa para a tua vida, você não vai viver, você não merece, você está debaixo de condenação, você está debaixo de acusação. Nós só temos que aceitar e crer. O inimigo vai falar, olha o teu passado, olha o teu futuro, olha os teus pais, olha os teus irmãos, olha isso, olha aquilo. Você precisa ignorar as vozes, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas nós entendemos que a paz de Deus na nossa vida nos leva para uma aceleração. Você quer ver um exemplo? Olha como a gente não consegue fazer nada para a nossa vida, um momento que a gente está vivendo de dívidas. Quem tem dívida só pensa nisso e não consegue fazer algum projeto, trabalhar. Quem está com problema no casamento? Quase um divórcio. Eu tinha um amigo, irmãos, não sei se já falei isso aqui. Dentre todos que trabalhavam juntos, ele era o melhor. Aquele amigo que a gente falava, esse aí vai ser nosso chefe. Esse vai prosperar. Esse vai para o próximo nível. Esse vai continuar subindo. Mas ele começou a ter problemas na casa dele, problemas com a esposa, no relacionamento. Ele não era cristão. Na época eu não soube orientar ele também. Começou a ter problema, e a esposa pegando o pé, não sei o quê. Passaram-se mais ou menos 4 ou 5 anos, no tempo que era para ele estar voando. Ele estava pedindo as contas do trabalho. Porque a falta de paz, a inquietação na casa dele foi atribulando todas as áreas da vida dele. Foi destruindo completamente, foi acabando com tudo. Então, a gente não consegue acelerar, a gente não consegue andar se não tiver paz no nosso coração. Se não tiver descanso no nosso coração. A gente não consegue dar cabo nos projetos, a gente não consegue levar adiante os propósitos, o ministério, o chamado, os trabalhos, a célula, a nossa vida, a nossa carreira. A gente não consegue construir uma carreira se o nosso coração não estiver em paz. Se a nossa vida estiver atormentada nos relacionamentos, nos ministérios, na área financeira. Então, o inimigo ele sempre vai tentar nos fisgar para roubar a nossa paz. E nós temos que vigiar o nosso coração. E eu lembro que eu falei de Isaías 40, né, que o Senhor renovará as nossas forças e vai nos levar alto como águias. Nós vamos andar e não cansar, correr e não fadigar. É isto que o Senhor tem para a nossa vida. E hoje nós vamos complementar, irmãos. E hoje nós vamos continuar da onde nós paramos. Se você trouxe o seu caderno, anota no seu celular. E eu vou tentar falar mais devagar. Porque à medida que o Espírito Santo for falando ao seu coração, anota. O Pai vai falar muita coisa ao seu coração nessa noite. Eu queria falar da capa de Acã. Estou falando de descanso na graça. Capa de Acã. Quantos aqui conhecem a história de Acã, da Bíblia? Está lá no livro de Josué. Nós vamos ler aqui só alguns trechos. Josué, se você puder abrir e anotar, capítulo 6, versículos 18 e 19. Depois a gente vai ler Josué capítulo 7, alguns versículos.
Mas a história foi o seguinte, irmãos. Moisés morreu, Josué passou a liderar o povo. A primeira cidade que eles conquistam, além do Jordão, Jericó. Amém? Jericó. Jericó já fazia parte de Canaã. Jericó já era a terra prometida. Aquele momento que eles estavam ali, eles estavam pisando na promessa. Vocês lembram como eles conquistam Jericó? Quem lembra? Arrodeando, dá as voltas, 7 voltas durante 6 dias. No 7º dia todo mundo grita, todos os sacerdotes tocam as trombetas, os sacerdotes levantam a arca, os muros de Jericó caem e de forma sobrenatural eles entram na cidade. Foi um tempo de bênção, foi um tempo de romper de Deus. Quando eles entram na cidade de Jericó, a ordem de Deus para que tudo fosse ali, para que tudo fosse deixado, para que eles não tocassem nada. O ouro, a prata e os utensílios de bronze iam ser levados para o serviço do templo, para o serviço da casa de Deus, mas a ordem foi, não toque nada. Tudo que está na cidade é imundo, tudo que está na cidade é impuro, para vocês não levem nada. Aí veio o varão chamado Acã. Então, em Josué capítulo 6, versículos 18 e 19, vai falar assim, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados ao seu tesouro. Amém? Ficou clara essa ordem? Acho que até uma criança entenderia, né? Então, no capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Crami, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu contra Israel. Do 10 ao 11, o Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado? Então, o que aconteceu aqui? No versículo 1, Acã pecou, Acã pegou algumas coisas que não era para pegar, a gente vai entender o que era, e aí eles vão atacar a próxima cidade. Na próxima cidade, o exército era pequeno. Então os espias falaram o seguinte, manda só 3.000 homens, que é suficiente, não precisa cansar e deslocar o exército inteiro. Manda poucas pessoas. Josué mandou 2 a 3.000 homens, eles foram derrotados. E nesse momento que eles foram derrotados, Josué, junto com os anciões, se humilharam, oraram, Senhor, o que aconteceu, qual que é a razão da derrota? E o Senhor revelou, eu dei uma ordem para não tocar em nada de Jericó, e vocês pegaram coisas consagradas, vocês trouxeram despojo que não era para trazer. E aí começa aqui, né? O Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto aos seus bens. Acã respondeu, é verdade, aí depois já vou lá para o 20 e 21. Então a direção que Deus dá, chama as tribos, lança a sorte sobre as tribos, a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Lança a sorte sobre os clãs, a sorte caiu sobre o clã de Zerá. Lança a sorte sobre as famílias, caiu sobre a família de Zinri. Lança a sorte sobre os homens, caiu sobre Acã. Então o problema estava em Acã. Aí no 20 e 21, Acã respondeu, é verdade que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, e eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. A decisão de Deus foi muito clara, irmãos. E o que Acã fez foi uma prevaricação. Ele foi ao contrário de uma ordem direta. Mas será que Acã era uma pessoa tão má assim, tão ordinária assim? Ou será que o inimigo fisgou Acã no momento de fraqueza? E a cobiça que já estava cercando o coração dele naquele momento foi lá e encontrou uma brecha no coração dele. A decisão dele foi uma rebelião expressa ao mandamento de Deus. Acã ele foi tomado pela cobiça e por isso ele preferiu fazer as coisas do seu jeito. Mas a cobiça, irmãos, na vida de Acã, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, ela já rodeava a vida dele, ela só esperava um momento e uma oportunidade para se manifestar. A decisão de Acã ela foi oposta à cultura do reino, está lá em João 14, 21. Em João 14, 21, o Senhor ensina assim, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E todo aquele que me ama vai ser amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Acã não estava entendendo é que era muito simples tocar o coração de Deus, viver as promessas.
Aquela geração já tinha passado 40 anos no deserto. Na verdade, a geração anterior. Eles passaram uma vida de tormenta, uma vida de luta, uma verdadeira saga, uma vida na dependência do sobrenatural, sem ninguém que o suportasse. Mas agora, na hora de tocar na promessa, quando eles começam a entrar na promessa, quando eles começam a viver o melhor de Deus sobre a vida deles, existiam algumas situações que não estavam tratadas. E essas situações começou a virar uma brecha no meio do povo. Era muito fácil ele viver o descanso de Deus, irmãos. Assim como para nós é muito fácil viver o descanso de Deus. É muito fácil ter paz no nosso coração. A gente conhece o caminho. A gente conhece o caminho do secreto, a gente conhece o caminho da oração. A gente conhece o caminho da rendição. A gente conhece o caminho da santidade. É muito fácil viver o descanso de Deus. É muito fácil estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, colocando foco nas coisas certas, colocando nosso propósito nas coisas certas. Todo mundo sabe o que é santo. Se você for numa cadeia e perguntar para o ladrão, como nós lemos aqui hoje do ladrão da cruz, o ladrão falou: nós estamos aqui porque nós sabemos que nós pecamos, que nós erramos. As pessoas que pecam conhecem os pecados, sabem que é pecado, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Até as crianças, a partir de uma certa idade, sabem o que é certo e o que é errado. Mas às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós hoje somos tomados em momentos específicos como Acã. Nós vamos entender aqui à luz da palavra, e é isso que o Senhor quer transformar na nossa história, de entender que o esforço que nós fazemos para pecar, ou para viver uma vida de obediência, ele é exatamente o mesmo. O Senhor coloca na nossa frente dois caminhos, a bênção e a maldição. E aqueles que escolhem a bênção e a vida, e eu vou falar mais, irmãos, às vezes é mais difícil pecar. Às vezes tem que se esforçar, tem que dar nó em pingo d'água, para enganar alguém, para roubar, para ter um gesto de impureza, de traição. Tem que fazer o malabarismo, tem que gastar o dinheiro que você não tem. Quando o Senhor está falando: eu estou à porta, eu estou batendo, eu tenho tempo de descanso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E todo aquele que me ama vai ser amado pelo meu Pai. E eu também vou amar e eu vou me manifestar a Ele. O Senhor quer se manifestar na minha e na sua vida. O Senhor queria se manifestar na vida de Acã. O Senhor queria se manifestar sobre a vida de todos aqueles. Acã passou por um processo. Se ele estava entrando na terra prometida, significa que ele não foi da geração rebelde. Significa que ele não foi da geração que não honrou ao Senhor. Quando Moisés mandou os espias de Cades Barneia até a terra prometida para espiar. Ele já tinha passado por muitas coisas, ele já estava no outro estágio. Ainda assim, naquele momento, ele teve um deslize. Ele teve um momento de fragilidade espiritual. E por um momento de fragilidade espiritual, o momento de fragilidade espiritual fecha as fragilidades espirituais. Olha para a sua vida, olha para o seu coração, as zonas de fragilidade espiritual. Eu tenho zonas de fragilidade espirituais que eu conheço, e oro, e policio, e monitoro, e me arrependo, e falo: Jesus, eu conheço, você sabe das suas. E ele tomou uma decisão baseada na cobiça. A questão de Acã não foi a capa em si, foi a prevaricação. Foi o fato de trazer para o arraial um despojo que não veio da graça e do descanso, mas do senso de justiça própria. Talvez ele até merecia pegar aquela capa. No momento de guerra, está todo mundo invadindo Jericó, barulho, muitas vozes, cada um falando uma história, cada um falando uma coisa. Momentos de barulhos, irmãos, momento de muito ruído, são os momentos que as fragilidades espirituais elas mais são evidenciadas. São os momentos que as dormências espirituais, elas mais ficam expostas, cada um correndo para um lado. Veja na pandemia, quantos casamentos não se desfizeram, quantas pessoas não deixaram a Cristo, quantas situações. Veja em momentos de crise, quantas tragédias não acontecem, porque é momento de muita gritaria, de muito barulho. As pessoas senso de senso de justiça própria, de dúvida. Muito ruído traz dúvida. E as pessoas ficam com dúvida. E falam: será que esse não é o momento? Aí o inimigo vai lá e fala: esse é o momento. Põe a mão onde não deve. E não foi necessariamente a capa em si, mas foi
o uso da oportunidade para colocar a mão naquilo que Deus não tinha para a vida dele. O descanso estava estabelecido, irmãos. A graça de Deus, ela permeia a humanidade desde a criação do mundo. Desde que o mundo é mundo, o Espírito do nosso Deus paira sobre a face das águas. O Senhor, Ele fez promessas para Abraão, não foi para Moisés. A Moisés veio 430 anos depois de Abraão. A Bíblia diz que a graça veio antes da lei. Ainda antes que nós fôssemos criados, o Senhor escreveu a minha e a sua história. Ele determinou os nossos dias. Ele fez o homem e Ele viu que era bom e Ele nos abençoou. E Ele estabeleceu um projeto, um desígnio. Nós não precisamos colocar a mão em nada que desagrada ao nosso Deus. Nós não precisamos sair do nosso lugar de descanso, de paz. Por uma oportunidade, por uma condição, por uma chance de levar vantagem, por um descuido também da nossa parte. Os troféus que nós carregamos, que não são gerados a partir do fruto do Espírito, são questionáveis. A gente precisa olhar para o nosso coração e ver que troféu a gente carrega, que não foi gerado pela generosidade, pela benignidade, pela mansidão, pela paz. E se existe alguma capa de Acã na nossa vida, nós precisamos nos despojar dessa situação. Seja ela qual for, seja ela qual troféu for. Se existe algo que nós conquistamos pela arrogância, pela cobiça, pela avareza, pela inveja, pela comparação. Às vezes a gente acha que o que destrói o homem, que o que destrói o cristão, são aqueles pecados explícitos, feios. O adultério, o homicídio, o roubo. E a gente fala, eu não estou roubando ninguém, mas às vezes a gente está dando brecha para pecados que as pessoas não veem. E porque as pessoas não veem, a gente tenta calar a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Isso é inveja, isso é cobiça, isso é avareza. Isso não está me agradando. Nós vamos ver isso aqui ainda mais na palavra. Tem coisa que tem muito valor para muita gente, mas não tem valor para os filhos. Deixa embora, deixa passar. Tem oportunidade que não é nossa. Se essa oportunidade vai desonrar o Senhor, vai te tirar do seu lugar de descanso. O Senhor tem um lugar de descanso para as nossas almas, de tranquilidade e paz. Relembrando os elementos, irmãos, da ansiedade que nós conhecemos, insegurança, desamparo e isolamento. Como eu falei, momentos de barulho, momentos de guerra, está todo mundo invadindo Jericó, os muros estão caindo, está acontecendo um monte de coisa. Aí vem a insegurança, aí vem o desamparo, aí vem o isolamento. Aí a Acã fala, e agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Aí vem uma capa dando sopa, vou pegar. A decisão de Acã foi uma decisão a partir de um coração inquieto. Foi uma decisão a partir... Olha o perigo de um coração inquieto. O nome Acã significa perturbado ou perturbador. Ele trazia essa marca da inquietude como a identidade dele. Acalma o teu coração em Cristo. Com todo esforço, faça seu coração parar. A ansiedade, a preocupação, a angústia, o desespero, a dor, as situações, excesso de preocupação, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Pessoas que não estão nem conseguindo dormir, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo viver em família, viver o seu dia a dia. Aquieta o teu coração no nome de Jesus. Essa inquietude, ela não faz bem para a tua alma, ela não vai fazer bem para os teus negócios, ela não vai fazer bem para a tua família, ela não vai fazer bem para o propósito de Deus na sua vida. Eu já falei aqui, se o inimigo não roubar a tua salvação, ele vai ficar feliz em roubar a tua paz. Porque nós temos visto aqui no caso de Acã, porque ele estava inquieto, tomou uma decisão precipitada, colocou todo o povo de Deus ali naquela situação a perder. A pergunta que eu faço, para a minha reflexão e para a sua reflexão, será que hoje nós também estamos sujeitos a tomar decisões como Acã, mesmo sem perceber? Será que hoje nós estamos expostos? Eu acho que justamente, irmãos, nós nunca estivemos tão expostos a tomar decisões como a de Acã, de tanto ruído, de tanto barulho que se tem hoje. Se você abre o YouTube, e tem alguns anos, irmãos, que eu parei de assistir ministração, pregação no YouTube. Está cada um falando uma coisa. Se você abre o Instagram, está cada um falando uma coisa. Todo mundo tem resposta para tudo. Mas metade do mundo está em depressão e ansiedade.
As pessoas estão pregando aquilo que não vive, falando aquilo que não conhece, falando aquilo que não experimentou. E por causa disso está perdendo a essência, que é Jesus. Muitas pessoas têm falado de uma paz que não conhece. As pessoas têm falado de paz, de descanso em Deus, de secreto, e estão correndo atrás de coisas. Estão correndo atrás de promessa, pela promessa, de bens pelos bens, e não pelo propósito de alcançar o perdido e edificar os santos. Esse avião chamado Igreja de Cristo na Terra, essa ave chamada Igreja de Cristo na Terra, tem duas asas, irmãos: edificar os santos e alcançar o perdido. Esse é o propósito, amigo, da sua vida. Então, no meio de muitas vozes, nunca foi tão fácil, nunca teve tantos canais. Tem televisão, tem internet, tem isso, tem aquilo, tem rede social, tem gente falando aqui, tem gente falando ali. Deus me perdoe, às vezes aparece até a mãe de Ná para dar palpite aqui no Evangelho, para falar o que as pessoas têm que fazer. Sonda pela Bíblia. Peneira as vozes que você está ouvindo à luz da palavra. 1 Reis capítulo 13 vai falar de um profeta velho, de um profeta mais idoso. Não é o tema aqui da ministração, mas Ismael, como eu sei quem está falando à luz da palavra e quem não está falando à luz da palavra? É muito simples. Ouça pessoas que estão denunciando o pecado. Ouça pessoas que não está vivendo conformado, em conformismo com o pecado. Ouça pessoas que estão seguindo Jesus, ouça pessoas que não estão vivendo confortavelmente, ou sendo conivente com situações de pecado. Porque essas pessoas que estão vivendo compassivamente com o pecado, são pessoas que não estão mais ouvindo a voz do Pai. O Espírito Santo que habita em você, ele se incomoda com o pecado. Ele se incomoda. Dá um negócio. Você não consegue ver. Eu sei que tem pessoas aqui que antes assistiam filme de terror, não conseguem assistir mais. Tem ou não tem? Incomoda, dá um negócio, dá um ranço. É o Espírito Santo falando ao teu coração. Mas deixa eu falar aqui, irmãos, de alguns pontos. Acã estava com o coração atribulado. Eu queria falar sobre corações atribulados. Porque o diabo sempre tenta roubar a nossa paz. Antes de roubar qualquer coisa, ele precisa gerar em nós um coração atribulado. Ele sempre começa tentando atribular o nosso coração. Os pais que têm problemas com os seus filhos, sempre começa aquela situação, afronta, não sei o quê, gritaria, tentando roubar a tua paz, tentando te atribular, te deixar inquieto, te deixar acelerado. Vamos ler o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, do 7 ao 8? Eu vou lendo aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. Você pode acompanhar aqui, ou você pode abrir na sua Bíblia. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Os elementos da ansiedade nós falamos aqui, a insegurança. Lance sobre Jesus as suas inseguranças. Se você está tendo uma percepção, insegurança é a percepção que algo não vai dar certo, que algo de ruim vai acontecer. Se existe essa percepção no seu coração, ore. Se tem sido gerado no seu coração uma percepção que algo de ruim vai acontecer na sua família, ore. Lance sobre ele, libere a palavra. A mesma coisa para a sua vida financeira, a mesma coisa para o seu ministério, para a sua saúde, todas as áreas da sua vida. Lance sobre ele. Lance sobre ele o desamparo, o sentimento de que nada pode ser feito. E lance sobre ele o isolamento, a solidão, o sentimento que você está só e que ninguém pode te ajudar. Lance sobre ele. Convide o Senhor para suas batalhas. E mais do que isso, deixa ele lutar as suas batalhas. Tem batalhas que nós não temos que lutar. Tem batalhas que nós temos que entregar nas mãos dele. Nós pedimos, nós vamos até certo ponto, mas quem faz os impossíveis é ele. Tem hora que nós temos que parar de lutar e deixar ele, através da sua graça, através de um lugar de descanso, mover. Essa advertência de Pedro ela é muito clara, que nós devemos lançar no Senhor. Dessa forma, nós aquietamos a nossa alma e fechamos as brechas contra o leão. É interessante que Pedro fala para a gente tratar a nossa ansiedade e fala que o inimigo está andando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. É como eu disse, às vezes a gente acha que o inimigo vai tragar através daqueles pecados que a gente não tem nem coragem humana e social para cometer, como um assassinato, uma situação assim.
Mas Pedro ele está falando aqui que o inimigo estava tentando tragar ou tentaria nos tragar através da ansiedade, através de inseguranças, através de sentimentos de isolamento, através de angústia, de incerteza, tristeza, temor no coração, pesar, melancolia. Pedro está falando, o inimigo lança sobre o Senhor a sua ansiedade, se blinda contra a ansiedade, se blinda contra essas situações, se blinda contra a inquietude da sua alma, roubando a nossa paz e com o coração inquieto e atribulado. Facilmente nós tomamos decisões erradas. Tomamos ou não tomamos? Com o coração inquieto, atribulado. As decisões mais equivocadas da nossa vida, elas são tomadas exatamente nos momentos de insegurança, desamparo e isolamento, ou seja, ansiedade. Quem nunca ouviu a expressão agiu de cabeça quente? Quantas decisões erradas, irmãos, nós não somos levados a tomar no momento de desespero, no momento de luta, no momento que a gente acha que a gente está só, no momento que a gente acha que ninguém pode nos ajudar, no momento que a gente acha que nada de bom vai nos acontecer. Quantas decisões erradas a gente não toma no momento de cabeça quente, ou no momento de tristeza profunda. Eu nunca vi alguém que tirou a própria vida no auge da felicidade, se sentindo pleno, se sentindo feliz. Foram situações não tratadas no seu coração e na sua alma. No caso de Acã, a inquietude, a falta do descanso, deu vazão à cobiça, mas em outros momentos pode dar vazão a outras decisões. Acã, naquele momento ali de inquietude e insegurança, a ansiedade, os problemas internos dele deu vazão à cobiça. Em outro caso, pode dar vazão a outros tipos de problema. A decisões sobre relacionamentos, decisões sobre... Outro dia eu fui no mercado, não sei se eu já falei isso aqui, mas estava passando por um caixa, por uma atendente, a caixa estava nervosa, e falou, se essa minha chefe voltar aqui e reclamar comigo de novo, eu vou pedir as contas. Eu pensando, gente, não faz isso não, que está difícil arrumar emprego. Decisões de cabeça quente, que naquele momento da inquietude, lança a mão do pecado, lança a mão de uma decisão errada. É o inimigo andando ao redor. Se ela fizesse isso, naquele momento, ela tomasse aquela decisão, não tem como falar que foi de Deus, foi o inimigo que tragou. Que roubou sonhos ali, que roubou projetos, que roubou planos que talvez ela tinha até orado, não sei se ela era cristã. Mas nesse momento o inimigo tem planos que a gente até ora, pede para Deus, consagra. Nesses momentos a gente abre mão. Gênesis 4, irmãos, capítulo 6. Falta pouco para a gente orar. Olha mais um irmão que tomou decisão de cabeça quente. Alguém queria ser irmão de Caim aqui, irmãos? Deus o livre, né? Gênesis 4, 6, a gente conhece a história de Caim e Abel. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Aqui a gente conhece a história, eles foram apresentar suas ofertas ao Senhor, Caim trouxe legumes, vegetais, fruto da terra, Abel trouxe um cordeiro. O Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Olha o que aconteceu, é a mesma situação do que nós vemos aqui de Pedro. Foi o inimigo andando ao redor, procurando quem pudesse tragar. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Então, nesse momento, Caim já tinha se transformado. Quando o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, tem uma palavra que eu não gosto, mas eu vou usar. Ativou um gatilho no coração de Caim. Ativou um gatilho no coração de Caim. No mundo espiritual, aconteceu alguma coisa com ele. A fúria, o rancor, o ressentimento tomou o coração dele. Ele ativou o modo ressentido. Ele ativou o modo rejeitado. Nesse momento, Caim ativou o modo rejeitado. E aí o Senhor continua, se você fizer o bem, não será aceito. Tem pessoas que estão buscando a aceitação do Senhor, mas como eu falei, é muito fácil. Descansa. Sente da presença dEle. Ele vai te conduzir por todo o caminho, Ele vai fazer todas as coisas. Se você fizer o bem e não será aceito, então tinha um problema de aceitação aqui. A oferta e o coração de Abel não tinham sido aceitas pelo Senhor, porque não era uma oferta, não era uma situação de um coração puro, de um coração pleno.
E o Senhor continua, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Esse pecado o ameaça à porta. O pecado estava diante de Caim. Assim como o leão que Pedro falou que estava rugindo ao nosso redor. É a mesma alegoria, é a mesma referência. As situações que a gente está passando todos os dias, que se a gente der brecha, entra na nossa vida. Muda a nossa conduta. E continuando, a ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Caim estava passando por essa mesma situação. Ali Pedro está orientando a igreja, aqui o Senhor estava orientando Caim. Caim, você está vivendo uma vida como um filho rejeitado. Caim, as suas decisões não estão coerentes. Caim, você está tomando decisões à luz de ressentimentos. Caim, você está tomando decisões à luz do medo, à luz da insegurança. Você está tomando decisões, Caim, a partir do desamparo, a partir da falta de confiança. Caim, eu tenho um lugar de aceitação. Eu tenho um lugar de graça. Eu quero manifestar o teu favor sobre a sua vida, Caim. O meu favor sobre a sua vida, Caim. Era o que Deus tinha para ele. Mas, Caim, ao mesmo tempo que eu coloquei a bênção sobre a sua vida, tem alguém colocando maldição. Tem dois caminhos, Caim. O pecado está batendo a sua porta, através desse ressentimento. O Senhor viu que no coração de Caim estava sendo maquinado o mal. E o Senhor falou para ele, Caim, se desvia, se arrepende dessa situação, porque eu tenho bem para a sua vida, eu tenho aceitação para a sua vida. E o que aconteceu, irmãos? E o Senhor fala, o pecado deseja conquistá-lo, o pecado deseja nos conquistar todos os dias, mas você deve dominá-lo, mas nós temos que dominá-lo. A gente precisa entender os pecados que tentam nos conquistar, e a gente deve dominá-lo sobre eles. Assim como Caim, todo aquele que está com uma mente atribulada se torna uma presa fácil para o inimigo. Caim, a partir daquele momento que ele ligou o modo rejeitado, rancoroso, invejoso, ele virou uma presa fácil para o inimigo. Ele virou uma presa para a cobiça, ele virou uma presa para o homicídio, ele virou uma presa para todo tipo de mazelas. Porque a inquietude da alma de Caim foi exposta a partir da comparação e do sentimento de rejeição. A partir daquele momento, a inquietude da alma dele foi exposta. Ele já era inseguro, já tinha sido toda essa situação. Naquele momento, Caim não suportou ver Deus honrando a oferta do seu irmão mais do que a sua, mesmo tendo a mesma oportunidade. Se você ver Deus honrando a vida do seu irmão, celebre com ele. Isso é muito duro, irmãos. Pode ser muito difícil em alguns momentos, mas isso fecha muitas brechas espirituais. Se você ver Deus abençoando a saúde, abençoando a família, dando um carro novo, abençoando na profissão, ainda que você ainda está esperando a sua vez, ainda que você ainda não recebeu, se você vê o seu irmão com uma vida plena, com uma família plena, prosperando, trocando de casa, celebre ao Senhor pela vida dele. Não aceite rancor, ressentimento, autocomiseração. Não aceite na sua vida o pensamento, Senhor, mas e eu? E quando vai chegar a minha vez? E a minha história? Não aceite. Porque celebrar junto com o seu irmão blinda o seu coração para esse sentimento que tomou o coração de Caim. Blinda o nosso coração. Então nós devemos blindar o nosso coração nesse momento. O inimigo, ele tomou o coração e a mente de Caim por um instante, levando ele a tomar uma atitude precipitada. Caim também tinha a opção de continuar no descanso, na paz, na graça. Caim, naquele momento, entregou para o Senhor uma oferta que não foi tão agradável. Mas Deus falou com ele, Caim, eu tenho um novo tempo. Caim, se você entregar uma oferta que eu aceito, uma outra oferta diferente, o seu melhor, você também, se você fizer o bem, você também vai ser aceito. O Senhor tinha aceitação para a vida de Caim, assim como Ele tem para a nossa. Eu falei aqui que os nossos dias e os nossos momentos de frustração e os nossos dias maus não podem determinar a nossa identidade em Cristo. Não podem questionar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque isso acontece a todo ser humano que passa por esta terra. E aconteceu com Caim também. Esses instantes, esses momentos não podem nos levar a tomar atitudes e decisões precipitadas. De ir lá na internet e colocar a boca no trombone. De falar aquilo que não era para ser falado. De expressar o que não era para ser expressado. De desconstruir relacionamentos que Deus construiu. De fechar portas que o Senhor não fechou. Eu lembro que uma vez eu queria pedir demissão do meu local de trabalho. Eu vim aqui para o culto, o pastor Jorge estava ministrando. E ele falou, não feche uma porta que Deus não fechou. Aquilo foi direto para o meu coração. Eu falei, eu vou pegar o meu coração ofendido e eu vou tratar a minha ofensa.
Eu vou falar lá com o meu chefe, eu vou tentar me acertar, eu vou ver o que dá para a gente fazer, eu vou orar. Mas eu vou engolir a minha ofensa seco. E não vou fechar uma porta que Deus não fechou. E não vou destruir uma família que o Senhor construiu. E não vou destruir um relacionamento que o Senhor tem edificado. Por causa do meu momento, eu vou engolir o meu orgulho a seco aqui. Esta foi a situação naquele momento, assim como Acã, Caim, Marta, estava com as mentes atribuladas pela ansiedade, pelas preocupações, pelos afazeres da vida, longe do lugar de descanso em Deus. Jesus falou a mesma coisa para Marta: Marta, 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 para, descansa, confia. Ela não estava hiperativa porque ela estava fluindo num propósito, ela também estava comparando. Jesus, ó Maria, Jesus, olha o que estou fazendo, Jesus, olha isso. O Guilherme falou hoje aqui de manhã, e se você não viu a mensagem de manhã, assista. Todas as vezes que nós cobramos que alguém faça aquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos no lugar de descanso. Toda vez que a gente fala, Senhor, só eu que estou fazendo no meu trabalho, nós estamos a partir de um espírito de rancor, de um espírito de rejeição. Senhor, ninguém está trabalhando como eu, ninguém está fazendo como eu. O Senhor falou para Marta, 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 para, aquieta a sua alma, isso vai te fazer mal. O inimigo está ao derredor e essas são as brechas que ele usa para lançar dardos sobre a sua vida, para te fazer tomar decisões que não deveriam ser tomadas em um lugar de descanso e paz. Eles não suportaram esperar o tempo de Deus para viver os seus propósitos e as promessas. Eles tiveram que dar um jeitinho. Mas em Provérbios 4:23 começa o antídoto de Deus para esta realidade. Começa a visão do céu para a nossa vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Se tem alguma coisa que te faz mal, foge disso. Porque a Bíblia fala, foge de toda aparência do mal. Eu não assisto jornal de televisão porque faz mal para mim, para o meu coração. Eu não fico vendo notícias o tempo inteiro porque me angustia. Esses dias eu fui abrir um noticiário, de vez em quando eu abro, por exemplo, o negócio do Rio Grande do Sul, algumas situações econômicas que estavam acontecendo, eu fui lá ler. Primeira coisa que veio na minha mente, o Brasil não dá certo não, eu tenho que ir embora desse país mesmo. Se eu não tivesse aberto, se eu não tivesse visto, esse pensamento não tinha vindo da nossa mente. Olha como nós somos levados a tomar decisões que não partem do descanso, da promessa, que não partem de um propósito. Se Deus quisesse que eu fosse para outro país, eu tinha nascido lá, irmãos. Quem foi, foi, amém, Deus tem propósito, mas o ponto é o seguinte, olha como as situações do dia nos levam a tomar decisões sem pensar. Aí já vai embrulhando o nosso estômago, não vai? Quando a gente começa a ver política que a gente não passa mal, eu não consigo ver não. Quero nem saber o que está acontecendo. Eu vou orando porque Deus está acima de tudo. Irmão, se tem outra coisa que eu não consigo assistir aqueles jornais de tiro, de morte, de polícia, de ladrão, pelo amor de Deus. E acidente, atropelamento de moto. Não, gente. Isso não angustia vocês, não? Me dá uma angústia, me dá um negócio no coração, me deixa mal. Guarda o teu coração. Podem ser coisas pequenas. Podem ser conversas bobas, conversas mínimas. Pode ser uma ambiência que talvez não é mais para você. Pode ser situações que você precisa cortar de imediato. Tem conversas, como a Bíblia diz, que nem se nomeia entre vós. Tem conversas que não podem ser nem nomeadas entre nós. Porque contamina, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Guarda o teu coração. Porque no dia que nós estivermos diante de Cristo, vai ser nós e Ele. Dando conta do chamado, do propósito, das promessas, de tudo que era para a gente viver. Com certeza a vida de Acã e de Caim foram prejudicadas por não guardarem os seus corações. Um coração guardado da angústia, da ansiedade, ele não proporciona espaço para o inimigo. Não aceite, meu irmão, minha irmã, viver uma vida de angústia. Não aceite ter angústia no seu coração. Não aceite insegurança. Não aceite falta de paz, medo. Nós somos precavidos. Nós somos cautelosos. Mas nós precisamos vencer o medo no nome de Jesus. Toda situação que te leva a medo, toda situação que te leva a ter medo, seja em qual área for, o Senhor quer que você vença no nome de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito que nos foi dado não é um espírito de medo, não é um espírito de temor, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. Então o medo não faz parte da nossa identidade, não faz parte do Espírito Santo que habita no nosso coração.
nem medo de morrer, nem medo da pobreza, nem medo de não prosperar, nem medo de ficar sozinho, nem medo de ter algum problema de saúde. Nenhum tipo de medo pode fazer parte da nossa realidade, porque também paralisa a nossa vida. Somente se esforçar para obedecer, confiar e descansar. Se esforce para obedecer, para confiar e para descansar em Deus. O caráter de Deus vai fazer o resto. Quando a gente não descansa, quando a gente não se esforça para obedecer, a despeito das nossas limitações, quando a gente não se esforça para confiar no Senhor, nós estamos questionando o caráter de Deus. Se Deus falou no meio da tempestade, descansa, e a gente não descansa, é que no fundo o que vem no nosso coração, talvez Deus não é tão poderoso assim, talvez Ele não vai acalmar o mar, talvez a situação não vai dar certo, talvez a cura não vai vir, talvez a porta não vai se abrir, talvez a esposa, o marido não vai vir, talvez a família não vai ser restaurada, talvez não vai ter salvação. É isto que nós estamos expressando no mundo espiritual, quando nós deixamos o nosso coração estar aflito, atribulado. Então aquieta o seu coração confiando no caráter de Deus, porque até hoje Ele não falhou com ninguém. Você não vai ser o primeiro. Eu não vou ser o primeiro, o nosso Deus não falha. Meu Pai sabe o que eu preciso. Durma, descanse com essa verdade. Deus sabe o que eu preciso. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Ele sabe como termina a sua história. E Ele quer que você viva a plenitude da sua história, no nome de Jesus. Ismael, como nós podemos guardar o nosso coração aqui para encerrar? Vou pedir inclusive para os irmãos do louvor já ir voltando. Eu quero orar sobre essas verdades. Primeira coisa a forma que nós devemos guardar o nosso coração, identidade bem resolvida. Identidade bem resolvida. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 26. Você vai ler comigo aí, Mateus 6, 26. Está em Jeremias 29, está chegando em Mateus 6, 6, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu. Reconheça o teu valor diante de Deus. Lembra do teu valor diante de Deus. Lembra que nem o seu próprio filho poupou, como também não te daria todas estas coisas. Jesus, em Mateus capítulo 6, Ele está falando das nossas ansiedades terrenas. E aí Ele está falando, normal, vocês vão precisar comer, se alimentar, ter uma família, trabalhar, ter sonhos, projetos. Mas o nosso Pai está cuidando das aves dos céus. Ele também está cuidando de vocês. Vocês não têm mais valor do que as aves. Irmãos, lembra do teu valor diante de Deus, filho amado, do coração do Pai. Nada rouba essa verdade da sua vida. Você é filho de Deus. Que bem que nós não queremos para um filho. Quem aqui tem filho, irmãos? Quem aqui tem filho? O quanto você não se esforça para dar o melhor para esse bendito, para essa bendita? Quantas vezes você não já abriu mão de algo para você, para ver o seu filho feliz e satisfeito? É assim que Deus te vê. Ele abriu mão de algo para Ele, dele, para ver você feliz. Ele abriu mão de Jesus, para ver você feliz, para levar as suas dores, para levar os seus problemas, para levar as suas ansiedades, as suas preocupações. Ele abriu mão do Filho unigênito dele. Guarde os seus pensamentos também, Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 a 8, nós vamos ler aqui também. Essa é uma boa maneira prática de você guardar o seu coração durante toda a sua semana. Lembre desse versículo durante toda a sua semana. Olha o que a Bíblia diz. Não tem como ser mais prático do que isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Esse sempre aqui ele é muito marcante, porque ele diz a despeito de qualquer situação. Esteja sempre alegre no Senhor, confiando no Deus que você serve. Novamente eu direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Vocês lembram do secreto? Vocês lembram da adoração?
Vocês lembram do momento de entrar na presença de Deus? Aqui está a principal receita prática. Não esteja ansiosos por coisas de nada. Não esteja ansioso pela saúde física. Não esteja ansioso por um diagnóstico. Não esteja ansioso por uma conta. Não fique ansioso pela segunda-feira. Não fique ansioso por como vai ser o seu mês. Em tudo, por meio da oração. Por meio da oração, ela resolve todas as coisas. Em tudo, por meio da oração, com ação de graça, com um coração grato de verdade. Já ora agradecendo a Deus por aquilo que você precisa. Já ora agradecendo a Deus por aquilo que você tem depositado nas mãos dEle. Já ora agradecendo a Deus pela salvação da tua família. Não chegue diante de Deus com um coração complexado. Ainda que se você chegar, o Espírito Santo vai traduzir para Ele. Mas já chega diante de Deus com ação de graças, crendo. Senhor, obrigado. Eu vim aqui crendo no Teu melhor para a minha vida. Eu já vim te agradecer pela salvação, porque o Senhor conhece. Já vim te agradecer pela cura. Apresentem os seus pedidos a Deus. Não deixe de apresentar os seus pedidos a Deus. Existem situações que a gente acha que a gente dá conta, a gente não dá conta. Quando Acã pecou contra o Senhor. Às vezes a gente tenta fazer coisas que estão ali na nossa tentativa, irmãos. Mas existem situações que a gente fala para Deus, Senhor, não, aqui você não precisa entrar. Quando a gente não ora, a gente está falando assim, deixa que eu toco esse problema aqui, posso tentar resolver? Os nossos filhos também não fazem isso com a gente? Minha filha às vezes pega a bolsa, enche de coisas, não, deixa que eu carrego, você não vai aguentar. Não, mas deixa que eu carrego, aí não aguenta mesmo. Aí fala, pai, me ajuda. Às vezes tem problemas, irmãos, que a gente sabe que não vai dar conta, a gente quer tentar carregar primeiro. Antes de colocar diante de Deus. A gente quer tentar primeiro do nosso jeito, na força do nosso braço. Quando a gente ora, a gente chama, Senhor, carrega comigo. Senhor, carrega para mim. Pai, leva para mim. Pai, resolve para mim. Isso é humildade, irmãos. É reconhecer que nós dependemos, que nós precisamos. É reconhecer que sim, tem coisa que nós não somos capazes de fazer. Mas o pecado que Acã cometeu foi o oposto. Quando ele desobedeceu, quando ele saiu do lugar de descanso, da confiança, da graça, ele mais do que falou, Senhor, eu não quero, ele deu um chute, ele falou, vai para lá. Porque o nosso pecado, irmãos, ele faz justamente isso. Ele perdeu a oportunidade de que o Senhor viesse ajudar ele a carregar o peso da vitória, celebrar, entrar na terra prometida. E ele falou, não, chega para lá, deixa que eu faço do meu jeito. Então apresente diante do Senhor, através das orações e súplicas. Não andem ansiosos. E no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz vai guardar o coração e a mente. A paz é uma promessa. A paz é uma promessa de Deus para a sua vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Só pensem nessas coisas. No que é bom, no que é excelente, no que é santo, no que é puro. Os caminhos de Deus são bem estabelecidos. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, Deus não dá jeitinho brasileiro. Isso é coisa nossa. Os caminhos de Deus são organizados. A gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu desacredito. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo Deus alinhando todas as coisas. O Senhor faz isso com a nossa história. A Bíblia diz, apresente o Senhor os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O Senhor coloca todas as áreas da nossa vida em ordem, no trilho. Ele faz tudo direitinho. Os caminhos dele são bem estabelecidos. Blinda a sua mente, pensando no bem, pensando em servir alguém, pensando em amor, pensando em agregar valor na vida de alguém, pensando em paz, pensando em perdão, pensando em justiça de Deus, pensamentos que são gerados pelo fruto do Espírito, pensamentos benignos, pensamentos generosos, pensamentos santos, porque todo pensamento que é contrário a isto, ou é da natureza humana e carnal, ou é de natureza demoníaca. Pensamentos a partir de fé, de convicção, de certeza que Deus vai fazer, que nós descansamos na promessa. E por último, irmãos, confiando nas intenções do Pai para as nossas vidas. Confie nos planos e nas intenções de Deus para a sua vida. Eu queria que você lesse Joel, capítulo 2. Eu deixei aqui muitos versículos, não vamos ler 2 versículos aqui ou 3. Joel,
Joel sumiu daqui. Alguém viu Joel aí, irmãos? Joel capítulo 2, somente 2 versículos. O 24 e o 25. Mas você pode ler todo o capítulo 2 na sua casa. Toma posse para a sua vida. Irmãos, isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus. E tudo que for diferente disto para a sua vida não vem de Deus. E ele vai falando, as eiras, não, eu vou ler mais, eu vou ler até o 27, do 24 ao 27. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, a alegria e unção sobre a sua vida. Não tem nada diferente disso para mim e para você. Esta é a palavra de Deus. Eu vou compensá-los, olha o tempo de compensação de Deus, pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aqui está falando de plenitude, de paz, da abundância de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Descansa com a certeza que Ele está no nosso meio. Desde que nós começamos o culto, quem sentiu a presença de Deus? Ele estava aqui. Ele está aqui. Durante as ministrações, Ele liberou para a nossa vida. Ele é aquele que te guarda. Ele está no nosso meio todos os momentos. Nas tempestades, Ele está lá no barco. Nas lutas, Ele está lá. No deserto, Ele está lá.